Oi, pessoal! Nós aqui de novo para mais um episódio do Psicomite. E hoje nós trouxemos um tema bem interessante, né, Raquel? E as pessoas procuram muito, tem muitas necessidades com relação a esse tema. O que você acha? E poucas pessoas imaginam a relação que tem entre esse tema e saúde mental, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Hoje nós vamos conversar sobre nutrição e para isso eu chamei uma colega de trabalho, a Rafaela Bosch, que atua numa linha chamada nutrição comportamental e trabalha com crianças e adolescentes. Fala um pouco pra gente sobre o que é nutrição comportamental, como que é esse trabalho. Mari e Raquel, então a nutrição comportamental é esse relacionamento com a comida. Então a gente olhar com mais atenção não só para nutrientes, mas cada comportamento é importante. Desde a criança ao adolescente, se não entender o comportamento, vai desenvolver uma seletividade, pode acontecer um transtorno alimentar por diversos fatores, esse relacionamento conturbado com a comida. Então a nutrição comportamental é o acolhimento dessas emoções, das questões também de saúde física, mental e social. Então olhar com atenção para todos esses momentos que a criança e o adolescente está tendo de contato com a comida. Então a gente come emoção, é verdade? Exatamente. Então, se a gente consegue nomear essas emoções, evita comer as emoções e sim delegar funções para a família, nomear o que está sentindo para saber lidar também. Algumas habilidades que a gente desenvolve no tratamento, para não buscar somente a comida como fuga, como merecimento, ou na tentativa de não conseguir colocar para fora as emoções, colocar essa comida para dentro. Então, nós vamos dar um novo significado para o ato de comer mesmo. Que lindo, e o nutricionista, né? Sai daquele papel de que eu vou fazer um cardápio e é isso. Exato. É entender todos os sentimentos, emoções e comportamentos. E dentro da nutrição é uma linha relativamente nova, a nutrição comportamental. Exato, completou 10 anos. Então fazem 6 anos que eu atuo. Fiz a especialização em comportamento alimentar, transtornos alimentares na USP. Então 10 anos ainda as pessoas não têm tanta informação assim. Então eu escolhi até os próprios nutricionistas, eu acredito, né? Porque assim, eu tenho uma dificuldade para emagrecer. Isso é uma coisa que é uma luta minha, né? Assim, abrindo, gente. Mas quantos nutricionistas que eu já procurei, e assim, eu tive que entender um pouco, buscar eu entender sobre isso, né, enquanto psicólogo, para eu saber, hoje eu tô comendo tal sentimento. Eu ainda não combati ele, mas eu já identifico pelo menos, né? Quanto é difícil, e quantos profissionais eu já busquei mesmo que não conseguiram ajudar, ou não tiveram esse olhar, e quanto que isso dificultou realmente o meu tratamento. Mari, exato, porque é muito da abordagem também. Então, se você identifica a minha dificuldade com a comida é a parte emocional, então eu preciso ir no especialista que vai tratar essas emoções, senão vira um ciclo muito de sofrimento, de frustrações, de tentativas que não deram certo. Não porque não é capaz, mas porque precisa de uma abordagem que vai tratar realmente a causa, e não só a consequência, não só momentaneamente. Sim, com certeza. E você tem que chamar a produção, porque a gente ganhou uma lembrancinha da Rafa. É verdade, é verdade. Produção, por favor. Acho tão chique, gente, falar isso. Peraí, que nós temos uma produção. Muito obrigada. Ai, que eu sempre quis falar isso, gente. Bom, nós ganhamos uma lembrança. Eu não abri ainda, tá? Mas a Raquel já abriu. Falou que eu gosto de surpresa. Eu já sei que tem. Deixa eu ver o que tem aqui. E quando a Rafa entregou, ela falou pra mim que já tinha uma relação com o que é a nutrição comportamental. Olha só, gente. Ai, eu já tô com vontade de comer. Que horas a gente come? A gente vai degustar agora, durante esse momento consciente. Ai, que legal. Então, são 2 barrinhas de chocolate super chique e uma barrinha de cereal. E você falou pra gente que você não escolheu por acaso esse presente. Fala um pouco pra gente. Vou explicar um pouco do porquê surgiu esse mimo da Nutri, que é justamente para proporcionar um acolhimento, mas também uma mudança de mentalidade. Os pacientes chegam muito rígidos, desde o infantil, o adolescente, e é um primeiro contato de mostrar de que a comida é muito mais do que calorias. Então, os chocolates que eu escolhi para vocês tem tanto 50% cacau, como 70%, com um pouquinho de castanha de caju. Então, a nutrição comportamental é essa combinação de textura, de sabor e não calorias, não ficar preso a isso. Mas tem que ser prazeroso também.
Não adianta ser algo só para comer, para forrar o estômago, ou só para se enganar. Então, esses mimos representam fazer as pazes com a comida mesmo, independente de calorias. Legal. E a barrinha que tem ali também tem a combinação de sabores, de oleaginosas, tem um pouquinho de goldberry, porque a gente pode sim aprender combinações que sejam agradáveis, não para comer forçado. Para quebrar um pouco daquilo, tem que comer por obrigação. Eu tô de dieta. Exato. Nossa, eu odeio essa frase palavra. Assim, eu escuto muito no primeiro atendimento, até desmistificar, falando, não, você não está de dieta. Até o paciente começa o tratamento, fala de novo, eu, não, calma aí, vamos recapitular? Vamos voltar de novo? É verdade, porque eu ainda não me adaptei, ainda não acostumei. Então, é um trabalho mesmo de conscientização, não é uma dieta, não é uma privação, é uma construção mesmo de autonomia. Que legal. E assim, eu imagino, eu não atendo crianças pequenas, mas eu imagino que trabalhar esse tema com crianças tem que ter uma parceria muito grande da família, né? Exato. É uma participação porque a criança repete o comportamento dos pais. Então, os pais entendendo essa relação com a comida também vai ajudar na recuperação de autonomia do filho, nessa descoberta mesmo do que é o equilíbrio. Eu ouvi esses dias de um paciente adolescente uma coisa assim, né? O pai chama ele de gordo. Ah, você tá gordo, você tem que emagrecer. Só que na mesa do café da manhã deles, sempre tem muitos bolos e muitos pães e muitas coisas. Então, assim, é muito difícil para um adolescente ter uma autonomia e dizer eu não vou comer se tudo aquilo tá ofertado ali, né? De uma forma, sei lá, livre, difícil de manejar, Sim. né? É porque acaba condicionando. Então, se tem essa livre demanda e não pratica o equilíbrio, o adolescente fica sem autonomia. Ele começa a repetir comportamentos, mas sem se questionar, sem tentar também, mas o que dá para eu complementar? Não deixar de comer o que minha família come, mas melhorar um pouquinho o que meu corpo precisa, de nutriente. Mas precisa sim mudar essa questão da base alimentar. E a família é fundamental, não tem como. O tratamento é da família junto, não só do paciente adolescente. Legal. Tanto é que eu pedi para você, eu e a Mari, quais as principais dúvidas que aparecem no consultório. E a primeira delas é como posso estimular o meu filho a comer alimentos saudáveis? E acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Sim, é esse treino de habilidades, mas de paladar também. O que acontece? Num café da manhã que só tem alimentos calóricos, o adolescente não vai desenvolver prazer pelo alimento saudável se querer parar de comer o calórico só para comer o saudável. Sim. Então, treinar esse paladar. Escolhe o que já gosta e algum alimento que ainda não gosta, mas que vai treinar esse paladar. E insistir. Tem que ser um mini hábito, eu falo sempre para os pacientes. Não é querer uma grande mudança, dar um passo muito grande, mas são pequenos degraus. Ô, Rafa, uma vez eu vi, eu não sei se foi uma coisa senso comum, que você tinha que experimentar um alimento não sei quantas vezes para você realmente dizer que não gosta. Isso é verdade ou é mito? É verdade. É verdade? Porque no alimento existe textura, então tem pacientes que às vezes vai percebendo, Rafa, eu não gosto daquele alimento porque ele é muito mole. Então a gente vai entendendo, ou eu gosto mais do alimento crocante, e a gente vai buscando alimentos que dá para alterar essa textura. Eu ouço muito eles falando, dos adolescentes, eu odeio banana porque ela é muito melequenta. E eu odeio tomate porque é muito peludinho. Eu nunca tinha nem prestado atenção nisso, mas olha que observação. São os 5 sentidos, né? O tato, olfato, paladar. Então a gente vai estimulando e cada criança adolescente tem uma preferência. Por isso que não é frescura. É o conhecer, entender e dar nome para o que é preferência, o que não gosta tanto, mas dá para tolerar, qual que é a frequência de consumo. É um autoconhecimento mesmo na alimentação. Que interessante. Isso que você falou de mini hábito, eu me lembrei algo que você mesma postou no Instagram. Acho que você estava viajando num resort, você preparou um pratinho de café da manhã. E metade do pratinho eram alimentos mais saborosos, mais gordurosos, carboidratos. E no mesmo pratinho, metade era tipo frutas, alimentos mais saudáveis. Então, eu lembro disso até hoje. No mesmo pratinho, você colocou um pouco dos dois. Isso. Essa é uma forma de trabalhar? É uma forma, porque não é querer comer separado. Eu só vou comer um alimento saudável e depois o outro alimento vou mais sofrer, palatável. depois eu vou... Exato, ou uma recompensa. Não, eles fazem parte da nossa vida se desenvolver essa autonomia e esse prazer gradativo. Então, pode sim estar no mesmo prato, mas tem que ter essa mudança de mentalidade e de comportamento. Por isso, é dos mini hábitos, que ele vai treinando até em momentos fora de casa. Numa viagem com a família, numa data comemorativa. O contexto não vai mais ser prejudicial igual na mentalidade de dieta.
Então, é toda essa adaptação. E isso é verdade, né? E assim, como que envolve os pais, né? Por exemplo, na minha família, a gente tem muita questão do doce. Meu pai come muito doce, né? Ai, depois da comida tem que comer um docinho. Assim, eu cresci ouvindo isso. Depois da comida, ele vai na minha casa e fala assim, o que tem de docinho aí? E eu cresci ouvindo isso, né? Eu luto contra isso. Assim, hoje uma poncã é muito doce. Eu falo pra mim, uma laranja é doce, né? Mas o meu filho tá indo pro mesmo caminho. Olha que coisa, por mais que eu não tenha ensinado tão diretamente quanto o meu pai, ele vive nesse ambiente, quanto que isso influencia o comportamento, né? Quanto que a alimentação envolve toda a família, né? Eu acho que a adolescência também é um momento desafiador, porque tem a questão da interação social também. Sim. Normalmente eles saem para interagir em hamburguerias, verdade, lugares que tem alimentos que são mais convidativos, mas são mais calóricos e muitas vezes tem uma monotonia de sabor, né? Sim. São sabores muito parecidos. E até a questão de geração também. Então, o acesso a esses alimentos é mais fácil. E se não fazer parte desses momentos sociais, não vai desenvolver uma saúde, também pensando na Organização Mundial da Saúde, que diz que não é só ausência de doença. Sim, então, sim. uma saúde física, uma Emocional. saúde emocional e Sim, social também. Então, a comida vai fazer parte de interação, mas também tem que ter os momentos de equilíbrio. Se a gente vai sair para uma hamburgueria, eu também posso sair para em um momento mais contexto de piquenique, ou um contexto mais com a família de alimentos saudáveis também. Sim. Uma dúvida que você colocou que é comum e eu mesma não sei a resposta é: a resistência em experimentar alimentos tem relação com o lugar em que é realizada a refeição? Tem demais. Jura? Principalmente se for um ambiente bagunçado. Não vai despertar um interesse. Porque tem muitas crianças e até adolescentes que a forma de apresentação da comida importa. Por que em viagens é mais atrativo? Em hotel, quando já está tudo mais organizado. Não dá mais vontade de comer? Dá vontade de comer. Por conta da organização, o acesso também à variedade de alimentos. Às vezes não é nem pela questão de quanto que tem, mas a porção que tem está organizado ali. Sim, que disponível, né? Isso, ali o utensílio, a vasilha, a combinação, tudo isso importa. Vai atrair o visual também. Eu acho que isso faz muito sentido mesmo, né? Em casa, assim, os dias que eu quero fazer uma janta, eu sempre arrumo uma mesa com suplá, meu filho fala assim, nossa, quem vem? Eu falo assim, pra vocês. Isso mesmo, E como faz diferença, né? Às vezes a comida é muito simples até, mas assim, todo aquele ambiente convidativo. E a gente tá vindo de algumas famílias, assim, eu vejo das famílias dos adolescentes, em que as pessoas nem comem juntos mais, né? Cada um em um ambiente. E a comida é afeto. A comida é uma forma também de prazer. Então, se a gente consegue ter esse relacionamento, essa organização, montar com carinho ali a mesa, é diferente o relacionamento com a comida. Porque senão cada um vai para um ambiente... Assistindo televisão ou jogando no celular, né? Ai, eu fico... E se você tá com uma mesa posta linda lá, é mais convidativo para você sentar e participar daquele momento. Claro. E não para engolir a comida, para apreciar, para ir saboreando. Para poder ficar mais tempo ali, porque durante a semana a gente sempre come junto, mas é tudo tão corrido, principalmente ali no almoço, né? E quando a gente faz isso, eu acho que realmente eu falo muito para as famílias, né? É um ato de amor. Você pode até comprar a comida, mas o fato de você preparar ali aquele ambiente faz muita diferença. Exato. E cria uma tradição da família também, né? De ter essa relação com a comida mais harmônica e de comidas preferidas. Então, tanto que tem as receitas, a comida da mãe, comida de vó. Então, levando isso de geração em geração é importante. Eu tô numa fase que eu tô para provar para eles que eu sei cozinhar. Então... Porque é só, não sei quem sabe cozinhar. Não, a mãe também sabe. Então, eu tô agora fazendo várias receitas. Olha. E é legal a criança e o adolescente participar. Ele participa. Ele falou pra mim, mãe, agora eu já sei fazer arroz, eu já sei fazer miojo, eu já sei fazer... Meu filho, já não passa fome, né? Mas traz muita segurança também cozinhar. Não só desenvolve autonomia, mas tem segurança do que está comendo. Então, eu que fiz. Tem uma validação, E aí sabe, eu vou falar uma preparo. coisa que é super importante. Lá na minha clínica nova, a gente tem uma cozinha terapêutica. Que bacana. Por quê? A gente podia ter combinado de você fazer um momento. Olha que interessante. Verdade, uma oficina, Uma oficina. ali, uma receita. Sim, seria super legal.
Porque a ideia de fazer uma cozinha terapêutica é trabalhar 2 aspectos. Primeiro, do cérebro, né? Vamos pensar aqui o córtex frontal. Então, trabalhar o planejamento. Quanto que demanda de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com TDAH, que a gente já falou, para fazer uma receita. Então, quanto que ela tem que planejar os ingredientes, ela tem que ir ao mercado, planejar o tempo de execução, planejar até que vasilha que ela vai colocar para o negócio não vazar. Então, a cozinha é para a gente trabalhar isso. E outro aspecto é trabalhar a atividade de vida diária. Quanto que a gente precisa ter uma autonomia. É isso mesmo. Quanto gera segurança você poder fazer seu próprio alimento. Muito importante, porque até pacientes com autismo que eu ajudo no consultório, eles têm muita resistência por cores. Então, às vezes, usar a cor que consegue comer de formas diferentes. Às vezes até separa no prato, né? Eu tenho uma que separa no prato, mas assim. Mas transformar, por exemplo, um arroz, fazer ele colorido. Sim. E vai adaptando, é isso mesmo. E essa segurança traz equilíbrio. Não traz frustração, não traz insegurança, às vezes, de ficar num ciclo de eu não consigo, eu não sou capaz. Então, mudar toda essa questão também. E no autismo é muito comum, por uma questão sensorial, a seletividade alimentar. Fala um pouquinho pra gente o que é seletividade alimentar e como que é o tratamento. Tá, Raquel, então, a seletividade é uma resistência muito grande de experimentar alimentos diferentes. Então, uma rigidez bem importante, a falta de apetite, uma aversão, então, de apresentar a comida e não querer realmente. Então, para a gente tratar essa seletividade, é experimentar de formas diferentes. Então, não aceito hoje, vamos tentar de novo, um pouquinho ali, combinação com o que já gosta. Não oferecer só o que não gosta, porque já é uma dificuldade para criança e adolescente. Se só ofertar aquilo, é como se fosse você pressionar, para você ser obrigado a comer, e não vai conseguir. Então, treinar mesmo, aos poucos, combinar, colocar em utensílios mais bonitos, ter um momento com a família experimentar também, até conseguir quebrar essa rigidez. E funciona se todo mundo se esforçar e participar. Uma vez eu li algo sobre que o melhor momento para provar alimentos novos não é necessariamente nas principais refeições. Supondo que a criança está aprendendo a comer legumes, a mãe ela pode pegar no momento calmo, preparar aquele legume só para a criança provar, não necessariamente junto com as principais refeições. Você chega a orientar isso? Isso é algo que você nunca trabalhou? Faz sentido? Faz sentido, mas eu vou adaptando para cada família. Tá. Porque se for na principal refeição, tem crianças que ficam já muito assim, vou ter que comer. Então, em intervalos, a criança às vezes está distraída e não vai muito assim ficar preocupada, eu vou ter que experimentar agora. Vai fluir mais naturalmente. Mas depende da criança, do adolescente, tem que ser nas principais refeições, porque daí é o momento que a família está mais presente. Mas funciona também. Rafa, e uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que seletividade alimentar não é exclusivo de autismo, né? Não. As pessoas acham, ele não come isso, ele separa. Nossa, eu acho que ele tem autismo. E assim, seletividade alimentar é algo muito mais amplo do que... Sim, é muito comum. Mas as comum. pessoas não olham para isso muitas vezes, assim, não dão muita importância. Mas acontece até na vida adulta. Sim. Tem pacientes que estão comigo 6 meses de tratamento. Rafa, olha, nunca consegui comer esse alimento. E a gente vai tentando de formas diferentes. E assim, a frequência não tem que ser todo dia também. Se tem uma base alimentar equilibrada, se consumir uma vez na semana, já é uma forma de ingerir aquele nutriente. Então, não é uma regra de tem que ser aquela frequência. E isso vai ajudando também na seletividade. Entendi. E assim, eu sempre quando eu trabalho com adolescente, essa questão alimentar, né? Claro, eu não sou nutricionista, mas eu trabalho sobre o tentar, sobre o se arriscar, né? Sim. Quanto que também experimentar um alimento que eu nunca experimentei, porque às vezes eles falam assim, mas isso daí é ruim. Tá, mas você já provou? Não, mas tem cara de ruim, mas nem tudo que tem cara de ruim, né? Eu vou tentando buscar, o que você já comeu que tinha cara de ruim e era bom? Exato. Porque quanto que às vezes se arriscar, quanto que a gente trabalhar essa questão da alimentação, ela melhora essa rigidez mesmo cognitiva em outros aspectos, em outras áreas da vida também. Com certeza. O que eu percebo muito na prática clínica, às vezes essa rigidez é muito uma necessidade de pertencimento. Se eu estou num grupo, conversando ali de adolescentes, e todo mundo fala que não gosta de determinado alimento, se eu falar que eu gosto, sim. eu vou ser diferente, eu não vou ser aceita. Então, tem toda essa questão também de entender, de preparar receitas, às vezes até
oferecer esses alimentos para esse grupo, né? Sim, Então, mudar sim. mesmo esse relacionamento com a comida. E às vezes até eu vejo exatamente o oposto, por exemplo, o adolescente que não come, que não experimenta, e aí às vezes vai na casa do amigo, chega lá e ele come. Isso é pra matar a mãe de desgosto, né? Aí ele vai lá e ele come, entendeu? Então ele experimentou. Então eu acho que tem muito a ver com comportamento E mesmo. por que isso pode acontecer? Porque o ambiente influencia muito. Então, na família, você sempre fica pressionando. Meu filho não come isso, nunca comeu. Tá reforçando o quê para criança e para adolescente? Ai, olha, eu tô fazendo um plano de tratamento na minha cabeça aqui, pro caso. Tá reforçando que não consegue, que nunca vai conseguir comer. Então, a criança e adolescente tá ouvindo aquilo o tempo todo da família. Já no contexto de ir na casa de alguém, de um colega, e se a pessoa trata diferente? E ali, na verdade, ele tem até a liberdade de escolher se quer Exato. comer ou não, né? Não tem Isso. ninguém supervisionando, né? Também é um bônus, né? Se comer assim. Mas é exatamente. Então, o ambiente influencia muito. Se vai pressionar, se não vai, se vai deixar escolher por vontade própria. E eu tive uma experiência esse fim de semana que eu fui no restaurante do Alex Atala, o Dom, e ele tem uma proposta de comidas muito exóticas e de base indígena. E logo que você chega, o primeiro prato que ele serve é um pedacinho de abacaxi com uma formiga em cima. E o resto foi nesse sentido, né? E eu fui lá porque eu estava disposta a viver a experiência e a formiga era maravilhosa. Jura? Porque a formiga tem um sabor de capim, limão e gengibre. Mas qualquer formiga? Não sei. Daí Se eu eu pegar já uma não formiguinha sei. lá em casa, vai ter esse saborzinho? Mas assim, o que eu fiquei pensando, né? Aquilo é arte, a pessoa prepara aquilo, é aquela combinação. Sim. Mas uma coisa é você ver um quadro, outra coisa é você sentir uma textura, outra coisa é você levar a boca e engolir aquilo. Então, muita gente na mesa não quis, teve gente que pegou formiga e jogou no chão. Porque o sentido do paladar, ele é um sentido muito visceral mesmo, né? Então, acho que é um grande desafio. Fico imaginando uma criança provar algo. O que mais que novo, você né? provou lá? Você não me contou ainda. Nossa, tem muitas coisas diferentes. Mas vou mostrar como que funciona a nossa mente, aquilo que a gente está acostumado. Vieram muitas comidas exóticas e no final eu vi que tava chegando um sorvete de café, assim, olhando. Daí ele falou, sorvete de café. Eu falei, nossa, até que enfim algo que me é Conhecido, né? palatável, conhecido, com farofa de cebola e rúcula. As Nossa. combinações já diferentes. E daí, a hora que eu provava, pra mim era muito diferente mesmo, né? Então, assim, o quanto que pra uma criança, algo que pra gente é natural, comer rúcula sozinha. Nossa, rúcula. Então, eu acho que isso me fez compreender melhor e me colocar no lugar de uma criança seletiva. Exatamente. Uma vez a gente foi num restaurante também, lembra que tinha língua de boi? Sim. E aí, vamos pedir a língua, vamos pedir a língua. Aí chegou a língua na mesa, todo mundo olhava a língua olhava pra todo mundo. Ninguém quis comer a língua. Uns comiam assim, né? E quanto realmente faz muito sentido pensar um alimento que a criança nunca experimentou, quanto deve ser assustador, né? Igual eu olhava pra aquela língua, eu não tinha coragem de comer. Exato. Ou, por exemplo, quando a mãe não gosta muito daquele alimento e tenta passar para a criança que é bom. Ah, sim, falsidade pura. Não faz muito sentido. Não. Ela não vai passar uma confiança, ela vai passar uma insegurança para a criança. Ela pode até tentar, mas ela precisa sentir realmente que aquele alimento é gostoso. Então, ou a família tem que também tentar desenvolver, ou a criança, aos pouquinhos, com o amadurecimento, vai desenvolver. Mas é gradativa, não é forçado. Tudo é novo. Tudo é a primeira vez, a primeira tentativa. E as papilas gustativas, cada paciente sente de uma forma. O que você, às vezes, tem preferência pelo doce, a Raquel, às vezes, é pelo salgado. Então, cada um tem uma preferência. Coentro, né? Exato. Coentro. Eu não gosto de E parece que tem coentro. até um gene que faz a pessoa ter predisposição a gostar ou não de coentro. Você gosta de coentro, Eu amiga? adoro. Jura? Adoro. O dia que eu for na sua casa, você não põe coentro, por favor. Faz um separado. Faz um separado pra mim. Um dia, nós fomos na casa de uns amigos, faz muitos anos isso, tava eu e meu marido, a gente nem tinha o Davi ainda. E aí, tinha uma comida lá, e eu comi um pedaço, tava boa, tá? Meu marido falou assim, nossa, que tempero que é esse? Eu falei assim, não sei. Não, que tempero que é esse? Que tempero que é esse? Aí a mulher falou assim, é coentro. Ele falou assim, se você comprar coentro em casa, eu te mato. Porque
era uma coisa que ele tinha odiado até o cheiro. E aí eu que nem tinha achado tão ruim, acabei pegando ranço do coentro. Você acredita? Eu acredito, acontece. Acontece. E quando a criança nem prova e ainda assim fala que não gosta, como que o pai e a mãe, ou Ai, quem que cuida, vontade de pode enfiar na agir? goela, né? Mas não dá, né? É porque às vezes não é atrativo para criança, então entra muito a parte tanto do NutriGame, que são jogos de uma forma mais legal. dinâmica. Fala pra gente um pouco como que é esse seu trabalho com o NutriGame. A gente tá aqui com alguns, né? Eu vou mostrar pra vocês porque é personalizado. Então são vários temas, né? O NutriGame ele foi desenvolvido quando eu criei ele pensando que cada criança tem uma preferência de personagem. Certo. Então, se eu aplicar um personagem que não gosta, não vai fluir. Então, aqui tem todo um caminho para entender que tem um tempo de mudança, tem o dia do descanso, mas cada quadradinho desse, ele vai ter que cumprir uma missão. Porque a criança gosta disso, de interagir. De desafio, né? De desafio. Então, acaba levando para casa, a família ajuda. E a maior vantagem do NutriGame é tornar lúdico a alimentação. Então, quebrar resistência, quebrar insegurança e também mostrar que é capaz. Porque quando chega aqui no final da fase, de cada fase, tem o mimo da Nutri. Então, eles ganha já um ficam mimo. Isso, eles ganham, Esperando. ou é um troféu, dependendo, é uma caneca com o time que gosta. E aí eles vão me pedindo também, eu quero uma caneta mágica, e aí vai que surgir. legal. E ó, aí já tem para crianças menores, imagino, para meninas. Essa eu desenvolvi para uma criança de 5 anos, então ela não conhecia muitos alimentos, então eu precisei mostrar, precisei trabalhar essa questão da água também. No caso, Rafa, por exemplo, para isso daí, você selecionou alimentos que ela não tolerava ou você fez com aquilo que era necessário para ela? Eu preciso mesclar. Se eu só oferecer tudo de novidade, vai ser muito difícil. Então tem que ser um pouco de cada. O que ela já aceita, mas não come muito. E o que ela nunca comeu. Entendi. E aí, às vezes, vai combinando. Aí a gente consegue uma oferta melhor desses alimentos, tá? Então, por exemplo, a fase 1 era só frutas. A fase 2 já entra vegetais. E aí eu vou evoluindo. Pra também não apresentar fruta, vegetais, tudo de Tudo uma vez. junto, né? Não confundir. E é muito legal, porque é um trabalho feito de forma personalizada. Eu tenho pacientes que a gente atende em comum e que eles me contam que eles já estão na fase 2, que eles estão fazendo NutriGame. Então, assim, eu vejo que na Muito prática legal. funciona. E a família também participa, porque assim, o tratamento precisa desse apoio. E a família fala, a gente está conseguindo essa fase. E aí tem toda uma validação, passa essa confiança para a criança de que não está sozinha. Porque também não adianta só delegar para criança e para adolescente, sendo que a gente também pode ter a ajuda Exige da da família. gente. Não, não tem Exato. como. Ó, eu vi ali o kiwi, né? Eu amo, é uma das frutas que eu mais gosto, o kiwi, né? E meu filho nunca provava. Eu falei, filho, experimenta. Não, não quero. Aí esses dias eu fiz pra ele um açaí com kiwi, banana e coloquei um pouquinho de whey. Ele falou Aceitou. assim, mãe, kiwi é maravilhoso, eu não sabia. Mudou a apresentação. É, E olha a só. combinação, É a porque combinação. se oferta um alimento que nunca comeu sozinho, Faz muita diferença. exatamente, nossa. então já combinar com o que gosta, Deixa eu o que é colocar mais brócolis colorido. ali no açaí. Será que vai dar? Não, vai dar não. Não, mas vamos pôr um brócolis, talvez um baconzinho que ele gosta, talvez Isso. faria diferença, né? Exato. Ele, por exemplo, couve, ele gosta de couve refogada numa farofinha. Dá pra fazer uma farofa de banana, que coloca couve, banana, coloca ali a farofa Fome junto. que tá me dando. Ai, também tá me dando fome. Depois a gente sai comer. A gente sai pra jantar. E sabe o que a gente não conversou? É uma procura muito grande no consultório, casos de obesidade na infância. E muitas vezes eu atendo em conjunto porque é um comer por ansiedade, né? Muitas vezes é um comer ansioso, não necessariamente uma compulsão alimentar, a gente até tenta diferenciar. E fala um pouco sobre a obesidade infantil pra gente, como que é o teu trabalho com essas crianças? Tá. A obesidade, muitas crianças não conseguiam, antes da pandemia, entender mesmo que a alimentação precisa ser consciente. Então, reproduzia comportamentos da família. Então, muitas vezes, assim, se era um ambiente obesogênico, então, de geração em geração, tinha uma relação conturbada com a comida, era como se a criança estivesse fadada àquilo, condicionada. Depois da pandemia, os adultos se conscientizaram um pouco mais e olharam também para essas crianças que sofreram. Então, no cenário de obesidade, na prática clínica, o que eu sempre venho trabalhando? Essa questão emocional. Então, qual foi a fase da criança que mais a família percebeu que deu uma descontrolada?
que a criança começou a comer e querer já de novo, tô com fome. E não era uma fome, porque daí é a vontade do doce, ou é a vontade dos chips, do McDonald's, então é muito específico. Quando é específico, não é fome fisiológica, é uma vontade de comer, um comer emocional. Então, a obesidade, a gente também vai olhar para essas emoções e conscientizar. Você está sentindo triste? O que está acontecendo? Pode ter um bullying no colégio, uma situação familiar. Nossa, como tem muito a ver mesmo com a saúde mental, né? A gente já imaginava, mas eu não tinha tanto essa proximidade. Que bom te conhecer. Que eu acho que é realmente uma coisa muito juntas, assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. E a compulsão? Sabe uma dúvida que eu sempre tenho? O que diferencia quando é uma compulsão ou quando é um... Comer emocional. A compulsão é a velocidade de mastigação e o tempo da refeição. Então, tem que comer muito volume alimentar em um curto período que não comeria num comer emocional. Por exemplo, assim, comer emocional é muito uma memória afetiva. Nossa, tinha um bolo da minha avó de cenoura com chocolate. Eu comi vários pedaços. Foi um comer emocional. Agora, uma compulsão. Eu comi o bolo, eu tomei muito leite, daí depois eu quis uma pizza. Comidas, assim, do que tiver disponível. Então, você não tem um controle sobre o comer. Já o emocional, você consegue reduzir esse volume. Você consegue parar de comer. Vem o sentimento de culpa, mas diferente da compulsão que você realmente perde o controle. É como se a comida dominasse e vem o mal-estar, vem aquele desconforto físico, porque é um volume muito grande que acabou consumindo. E na compulsão tem culpa? Depende do nível, tem. Mas aí se acostuma com a culpa. Muitas vezes quem tem compulsão alimentar até come escondido. Pra não ser julgado, exato. Deixa no guarda-roupa ou come depois que não tá mais ninguém ali na cozinha, pra não ser julgado. Olha só. Era uma coisa que eu tinha dúvida, assim, dos pacientes. Os pacientes falavam assim, eu tô compulsiva para comer, né? E eu ficava assim na dúvida, será que realmente é uma compulsão? Fez bastante sentido. Eu comer uma grande quantidade calórica Isso, em curto período de tempo e ter dificuldade de autocontrole. Isso, só que é uma velocidade de mastigação muito maior do que o comer emocional. Entendi. Porque o comer emocional, você quer se sentir um pouco melhor. O comer emocional te remete a uma emoção. Por exemplo, eu descobri que a emoção que eu mais como não é a ansiedade. É cansaço. Então, você busca o que na comida? Um alívio. O descanso. Um conforto. Isso. Você não precisa comer a ponto de passar mal, igual num episódio de compulsão alimentar. Entendi. E quais orientações que você faz, de uma maneira geral, para quem está ouvindo a gente? Tanto para quem tem comer emocional, como para quem tem compulsão alimentar. Você teria algumas dicas para dar para quem está ouvindo? Sim, eu gosto muito de falar principalmente de se permitir o reconhecimento. Não dá pra gente trazer uma conscientização se você não entender que precisa de ajuda. Então, reconhecer qual é a minha necessidade. Eu preciso melhorar o meu comportamento, minha relação com a comida. E a partir daí, sim, a gente tem alguns passos. Eu falo assim que não são dicas, porque são passos personalizados para cada um. É muito complexo, né? Envolve muita coisa, né? Mas esses passos são gradativos. Então, o primeiro é se permitir nomear. Então, eu estou nomeando o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer a partir disso? A gente vai treinar habilidades, vai ser autocontrole, vai ser reflexões assim, por exemplo, eu vou me questionar? Eu preciso disso agora? Dá para esperar? Será que eu posso fazer uma receita? Nossa, mas como trabalha isso com criança e adolescente? Com NutriGame ou com ferramentas que daí eu vou escrevendo junto com o paciente, a gente vai conversando, tem alguns baralhos também que são umas cartinhas. E aí são temas específicos, aí eles vão virando as cartinhas, é bem dinâmico. Que legal. Não é algo pronto, eu falo que não é uma receita de bolo. É igual terapia, né? Exato. Você pode estudar 1000 técnicas, chegar uma pessoa que você não sabe o que fazer. Porque a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem, né, o caso que a gente vai ter que estudar. Muito interessante. Aí, no caso, por exemplo, quem te procura são as famílias. São as famílias, exato. E aí, as famílias participam dessa sessão? Sempre, se for no online, eu tento ficar um pouco com eles, ou antes ou depois, para explicar, para dar um feedback de como está sendo o tratamento, a evolução, os combinados. Porque eles têm alguns combinados também, de hoje até a próxima consulta. O que nós vamos fazer para tentar melhorar, tá? Entendi. Então, eu converso com os pais no online, se for presencial também. Eu faço essa troca, o acompanhamento multiprofissional também, porque precisa. Não dá pra ser... multiprofissional é muito importante. Muitas vezes a Rafa me fala,
olha, a nossa paciente em comum faz tempo que não faz exames de sangue. Vamos solicitar exames gerais, vamos ver dosagem de vitamina, hormônios. E daí, muitas vezes, ela conversa comigo e a gente vai se ajustando até em relação à suplementação. Então, assim, essa abordagem multiprofissional é muito importante, né? Exato, se complementa, né? Fala Sim. assim que a recuperação do paciente é muito mais humanizada do que só dividir, eu falo tarefas, eu fiz a minha parte, pronto. Não, O a mundo gente não faz tem essa como mais ser troca. assim, né? Já faz um tempo. A gente precisa trabalhar juntos, né? Sim. Eu acho que é assim que realmente o paciente desenvolve e a gente contribui com as famílias. Exato. Eu gostei muito de te conhecer. Já tô pensando tanto em alguns pacientes aqui que eu vou precisar da sua ajuda. Vai ser um prazer acolher. Vai ser muito bom. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Eu fico muito feliz por estar divulgando informação de qualidade, que é algo que eu e a Mariana a gente sempre conversa, né? Vamos levar um tema, vamos levar pessoas que vão contribuir. Então, eu acho que os pais entenderem que tem uma forma diferente de se trabalhar a nutrição, que não é apenas fazer um cardápio, que é um olhar cuidadoso em relação a tudo que se refere ao paciente. Emoção, sentimento, comportamento e junto com isso uma orientação nutricional. Eu acho muito importante a gente divulgar, eu fico muito feliz por você ter vindo hoje aqui. Eu queria que você passasse só pra gente poder ver os outros games que ela colocou. Eu Olha, gostei tem daquele mais lá do São Paulo, já pensei no meu filho aqui. Que é São Paulino. São E olha lá o Paulino. gol. Eu fiz o gol estratégico com presente ali, tá vendo? Nossa, ele vai amar, né? Um presente. Olha esse daqui, você colocou. Esse é até um canal do YouTube dos Nutriamigos, que explica grupos alimentares, carboidrato, proteína. Então, nessa fase, o paciente já tem que aprender. Ele não pode ter medo de carboidrato. Então, a gente vai trabalhando essa questão. O que é carboidrato? É fonte de energia? Onde que você encontra? Então, é nessa fase que eu trabalho. Porque outro atendimento, que inclusive nós atendemos pacientes em comum, são pacientes com transtornos alimentares. Nós já atendemos casos de anorexia e bulimia. Nossa. Que também tem que ter um olhar muito cuidadoso e muito de perto com a Nutri. Né? Então, assim, são diversos os desafios, né? Tem a criança que não quer provar, tem a criança que tem que comer emocional, tem a criança que tem medo de comida ou distorção da imagem corporal. Então, é um trabalho muito complexo mesmo. Muito complexo então, tem que ser mesmo. individualizado. Acho que foi. Acho que era o último. Foi. Tem mais um? Aí, foi. Mais esse. uma aqui. Esse que você disse que é sobre. Olha Esse que eu interessante. dividi para ele entender, né? No caso, como era uma faixa etária maior, então eu dividi identificar no prato. Então, do 1 ao 13, depois estimulando a consciência, a parte dos questionamentos. Então, já é mais direcionado para reconhecer o prato, o que está colocando, o porquê daquilo, e depois o questionamento, a reflexão, para não ser algo monótono, para não ser automático, e sim natural. E tem questionamentos bem legais, ó. Estou saciado? Preciso repetir? Hoje consumi quantas cores de frutas e de saladas? Estou mastigando devagar? Hidratei meu corpo? Então, é realmente um comer com consciência, né? Enquanto assim, né? Eu tô pensando ali na pergunta, eu tô pensando na minha vida. Porque, por exemplo, eu amo café. E é uma coisa que eu tomo muito, né? Tomo sem açúcar, mas é uma coisa que eu tomo muito. Nessa mudança de clínica, a gente tem café o dia todo. Porque tem pessoas que gostam de café além de mim, né? Só que eu tava sentindo que eu tava ficando muito acelerada. E aí, eu terminei essa semana um dia, eu falei assim, nossa, eu tô com uma dorzinha no peito. O que será que é isso? Parei, fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu tomo muita cafeína. E aí, ontem à noite, eu decidi que eu não vou mais tomar café à tarde. E eu comprei uma seleção de 10 tipos de chás diferentes pra eu experimentar à tarde, pra eu estar degustando coisas diferentes. Então, assim, mas quanto que eu fiquei acelerada, quanto que eu sou adulta, trabalho com isso, quanto foi difícil pra eu tomar consciência e entender. Mas é porque o momento do café é um momento de pausa, de saborear. E você se adapta. Então, se não desenvolve essa consciência de tem outros caminhos, tem chás para saborear, qual que é o mais fácil? O piloto automático. É o piloto automático. Volta só um pouquinho, amiga, naquela pergunta anterior. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante.
Esse negócio tá acabando a pilha, produção. Aqui, pronto. Aqui, tem uma coisa que eu achei super interessante ali, quanto às refeições. Não, todas eu achei interessante, mas tinha uma que eu vi que parecia que você já hidratei o corpo, estou mastigando devagar. Gente, a gente nem mastiga devagar, né? Tanto assim como vive correndo, né? Será que é o 25? Deixei comida no prato. É isso que eu queria falar. Por quê? Porque a gente vem de uma... Eu não sei como é a sua educação, mas eu vim de uma educação... eu acho que até questão cultural, que era muito falta de educação deixar comida no prato. E faz muito sentido, porque a nossa relação com a comida de hoje é desde a introdução alimentar. Sim. Se o ambiente familiar desenvolveu essa cultura, se o paciente ter essa consciência, ele vai conseguir respeitar. Tá, mas então por que eu não coloco um pouco menos? Exatamente. Pra não precisar, né, deixar no prato em alguns momentos e entender o que o corpo precisa. Mas esse fator cultural impacta demais. Demais. Porque daí é um condicionamento. Um dia eu fui na casa de um casal e ela tinha feito prato pro menino, que eu já acho que é um pouco errado, que o menino já tinha uns 10 anos. E ela falava assim, só vai sair da mesa a hora que comer tudo. Gente, o prato era gigantesco. Depois, passaram-se uns anos, eu vi que o menino realmente desenvolveu um quadro de obesidade. E eu tive muito isso na família, assim, na cultura, de que não podia deixar comida no prato, de que era feio. Ó, come tudo, senão vai parecer que você não gostou da comida, principalmente na casa dos outros. E com meu filho, eu fiz exatamente o contrário. Filho, você só come enquanto você quiser. Tudo bem você deixar. Você não precisa comer tudo. Se tá ruim, não precisa comer. Que é assim, é perceber realmente para ensinar uma coisa diferente, porque... Hoje eu penso como você. Inclusive, eu estava conversando com um colega nosso, que é psiquiatra, especialista nessa área, ele falando que eventualmente a gente vai estar num restaurante e não vai conseguir comer todo o prato. E tem uma culpa, eu diria até uma culpa religiosa. Algumas amigas falaram que era pecado. Tanta gente passando fome, né? E conseguir se respeitar, compreender o seu limite, porque nem sempre você vai conseguir pedir a porção do tamanho que você gostaria. Às vezes você vai num restaurante, vai pedir um prato individual e vai sobrar. Você tá com o marido do lado, pai, irmão, às vezes eles comem. Ou pede pra levar. Ou pede pra levar. Ou pede pra levar. Isso é uma coisa interessante, porque não é? A gente sempre leva. A gente sempre leva. Sempre sobra e a gente pede pra levar. Isso. E aí eu levo pra minha casa, porque eu dou almoço pra eles em casa no outro dia. Já facilita. E come uma comida bem gostosa, né? E a gente se respeita nisso, então eu acho mas muito hoje, legal, hoje é interessante, porque antigamente nos restaurantes era feio levar. Meu Deus, que coisa feia levar. Hoje você vê nos restaurantes mais sofisticados, aqui em Maringá, todo mundo saindo com a marmita. Sim. Eu acho que é respeito ao alimento também, né? Eu acho que muitas vezes a gente não vai conseguir levar e tudo bem deixar no prato, mas pedir para levar é um respeito a quem preparou. Sim. Você vai comer mais tarde, às vezes é tão gostoso um outro momento você poder comer aquilo. Ser flexível, quebrar esse tabu, né? De tem que ser, ou vou restringir, ou vou ter que comer forçada por questões culturais. Quanto que a gente tem que parar de se flexível. preocupar com o que os outros pensam? Essa é a verdade. E ser flexível nesse sentido, né? De não se cobrar tanto também. Às vezes vai comer, vai, ou vai deixar no prato e tá tudo bem. Não é uma regra, né? O nosso corpo não é uma regra, é uma questão de consciência e de autopercepção mesmo. Ai, amei. Queria levar ela pra casa, pôr Ela numa é caixinha. ótima, né? Eu já conheci a Rafa, você conheceu hoje, mas quando a gente falou em nutricionista, eu falei, tem que ser alguém que trabalha nessa abordagem. Tem outras pessoas maravilhosas, mas como a gente já trabalha juntas há algum tempo, né? E divulgar isso para os pais, que levar a criança num profissional qualificado, o atendimento é muito mais do que realizar um cardápio. É muito mais complexo. E é justamente, né, o fato de ser personalizado que faz com que o tratamento seja eficaz. Sim, e acolher também. Fala assim que cada vida é única. E o tratamento ele é personalizado porque cada história carrega uma dor, carrega causas diferentes. Então, a nutrição comportamental veio justamente para isso. É encontrar um equilíbrio que cada paciente vai ter um estilo de vida, mas que sustenta aquilo. Né? A gente pode provar? Claro que sim. Né? Porque a gente tá com muita vontade de provar. E daí a gente já pode finalizar, né? Você finaliza aí. Ai, tá, eu já ia comer, gente. Rafa, muito obrigada. Foi muito bom te conhecer. E eu já tô pensando em muitas coisas pra gente poder ajudar essa molecada, essa geração, essas famílias.
e você me ajudar depois também. Claro, muitas trocas. Muitas trocas. E obrigada. Foi um prazer te conhecer. E se Deus quiser, a gente vai trabalhar bastante juntas também. Sim. Quero agradecer Mari pelo convite e a Raquel também. Eu falo assim que propagar nutrição comportamental para mim sempre é único, porque eu sei todo o trajeto, como que foi fazer a pós-graduação e falo que essa nutrição é diferente de tudo. Então, acreditar nesse propósito, acreditar que cada vida tem sim a oportunidade de conquistar uma saúde, mas conquistar de uma forma que não é um fardo, né? Que não é um sofrimento, que não vai ser algo para a paciente achar que não é capaz. Todo mundo é capaz. Então, deixo aqui minha gratidão, meu carinho por vocês e deixar uma reflexão de que cada vida é única e sempre o paciente tem essa oportunidade de se reconhecer e de mudar o estilo de vida. Ah, que lindo. Acho que Obrigada. a gente pode encerrar, A né? gente pode encerrar. É bom? Muito bom. Fico feliz. Gente, aprovado, viu? Um beijo. Até o próximo episódio.